Então vamos lá, vamos à prece. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a tua ajuda, o teu amparo, as tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Em especial te pedimos, Senhor, por este momento de conversação sobre os teus ensinamentos, que possamos abrir os nossos corações, abrir as nossas consciências, para realmente buscarmos a conexão com as frequências do amor, com as frequências do carinho, da fraternidade, uns para com os outros, e assim caminharmos juntos de mãos dadas para Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Que assim seja. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Obrigada. Então, eu leio então? Melhor você ler então, né? Então tá bom, vamos lá. Do livro Justiça Divina, da editora FEB, capítulo 45. Penas depois da morte. Diante do antigo dogma das penas eternas, cuja criação a teologia terrestre atribui ao Criador, examinemos o comportamento do homem, criatura imperfeita, perante as criações estruturadas por ele mesmo. Determinada companhia de armadores constrói um navio. Contudo, não o arremessa ao mar sem a devida assistência. Comandantes, pilotos, maquinistas e marinheiros constituem-lhe a equipagem para que atenda dignamente aos seus fins. Quando alguma brecha surge na embarcação, ninguém se lembra de arrojá-la ao fundo. Ao revés, ao contrário, o socorro habitual em vida o máximo esforço, de modo a recuperá-la. E se algum sinistro sobrevém, doloroso e inevitável, o assunto é motivo para vigorosos estudos, a fim de que novos barcos se levantem amanhã em mais alto nível de segurança. Na mesma diretriz, o avião conta com os mecânicos adestrados em cada estação de pouso. O automóvel dispõe na estrada dos postos de abastecimento. A locomotiva transita sobre trilhos certos e chaves condicionadas. A fábrica produz com supervisores e técnicos. O hospital funciona com médicos e enfermeiros. E a habitação recolhe o amparo de engenheiros e higienistas. Perdi aqui, peraí. Correu lá para cima. Pronto. Em todas as formações humanas respeitáveis, tudo está previsto, de maneira que o trabalho seja protegido e os erros retificados, com aproveitamento de experiência e sucata. Sempre que esse ou aquele edifício e essa ou aquela máquina entrem naturalmente em desuso. Isso acontece entre os homens, cujas obras estão indicadas pelo tempo, a incessante renovação. Em matéria, pois, de castigos, depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei, que determina realmente seja dado a cada um conforme as suas próprias obras. Entretanto, acima de tudo e em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na definição de Jesus, que nolo revelou como sendo o Pai nosso que está nos céus. Vamos lá. Fica até estranho, né? Parece que a página deu volta, e no final qualquer um pode afirmar veementemente: ué, ele não respondeu se tem ou não. Quem gosta de resposta binária, tipo sim ou não, vai falar assim: ué, tem penas depois da morte ou não? Afinal de contas, tem ou não tem? Então, tecnicamente falando,
e aí é uma parte chocante, não existe morte. Nunca existiu morte. Nós nunca morremos. É difícil para quem está desencarnado ficar falando de morte, porque às vezes o espírito está se reencarnar, sei lá quanto tempo, e ele não enxerga mais a encarnação, a experiência tão curtinha, muito curtinha, como algo assim, delimitador da vida, classificador da vida. Não é assim que eles enxergam. E tecnicamente, não é assim que nós enxergamos. Só que a gente só não lembra. Porque se a gente lembrasse como a gente tem consciência em relação ao que é a verdadeira vida, nós não valorizaríamos a experiência no corpo físico. Nós não iríamos valorizar os ensinamentos das pequenas tarefas, das pequenas atividades. Então, quando ele pergunta se tem penas depois da morte, você devia estar se perguntando se o quanto de sofrimento você está construindo para você mesmo no presente. Não é no futuro. Essa questão de continuidade, peraí, eu vou fazer alguma coisa aqui que vai ter impacto daqui a 10 anos, eu vou fazer alguma coisa que vai ter impacto daqui a 5 anos, isso é raciocínio de pedra, de tijolo, de matéria. Só matéria tem esse raciocínio. Só quem está extremamente materializado. Não é à toa que Emmanuel nos alerta que o que mais hoje faz falta na humanidade não é da doutrina espírita ainda, é de espiritualidade. A pessoa não se reconhece como um espírito imortal. Na hora que você se reconhecer como um espírito imortal, você não se importa, você não está nem aí que uniforme de trabalho você está usando, que é o corpo físico. Você não está preocupado com projetos de curto desempenho, não de curto tempo. Você não tem a função tempo. Não existe a função tempo para você. A função tempo para você é a função desempenho. Não, eu quero nessa experiência me desempenhar melhor. Você, durante o sono, sai do corpo físico. Eu quero sair do corpo físico melhor durante o sono, porque eu quero buscar regiões de treinamento, eu quero buscar regiões de transformação. Eu estou buscando transformação continuamente. Eu não me tolero mais. Eu quero me modificar. E eu vou me modificar, nem que para isso eu tenha que rasgar todas as fibras da minha consciência. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Fica difícil alguém escrever, por exemplo, Emmanuel escrever, ou seja, quem for, que for comunicar a mensagem, não importa quem é o autor fora do corpo físico, ele não entende a ida e a volta do corpo físico, vir aqui uma experiência de 80, 90 anos e voltar, ele não entende que essa experiência no corpo físico teve alguma coisa de ligar e desligar alguma coisa. Ele não enxerga dessa maneira. Ele enxerga que ele vai estar em situações e vai estar em companhia de outras consciências buscando o mesmo desempenho, buscando os mesmos desafios. E ele sabe que todo desafio que foi mal executado, você vai querer melhorar. A única coisa que morre, a única coisa que é desconstruída, são as suas escolhas equivocadas, que você mesmo está construindo, que você mesmo está escolhendo. Então, ele não entra nem na questão dogmática, porque essa questão dogmática do passado, de criar o dogma de penas eternas, de inferno, ou de um céu eterno, você fica lá tocando harpa, tomando leite, e não sei o quê, você fica lá largado, você satura. Você não ia aguentar ficar nesse céu idealizado. Como também você não ia aguentar ficar nesse inferno idealizado. É uma concepção pobre. Você sabe que é uma concepção pobre, porque foi feita por humanos. Nós reconhecemos quando criações humanas são realizadas. Geralmente ela é desprovida de amor, ela é desprovida de qualquer tipo de raciocínio de bondade, qualquer raciocínio de compreensão, e não tem nada de perdão. A pessoa não sabe perdoar ninguém e a pessoa não sabe se perdoar. Então, é isso que vão criando os dogmas. Mas ele está deixando claro, diante desse antigo dogma, cuja criação a teologia terrestre atribui ao Criador, ainda tem isso, né? A teologia, ou seja, um grupinho de pessoas começaram a estudar sobre a historiografia
das religiões e começaram a querer classificar e obrigar que religião tem que ter esse comportamento, religião tem que ter essas características, senão não é religião. Se você conversar com alguém que é formado em teologia, ou que pelo menos se debruçou em cima de pelo menos uns 2 ou 3 livros de teologia, sabe o que você vai descobrir? Que a doutrina espírita não é uma religião. Não é. E se você estudar realmente e chegar nessa conclusão, não se assuste, porque é a mais pura verdade. Não é uma religião no conceito humano, porque não é uma religião para o humano. E não é uma religião simplesmente para mostrar que você faz parte de um grupo e que aqueles que não professam, não estão ao seu lado, fazem parte de outro. Porque não existe isso. Não existe um grupo, outro grupo. Todos somos um único grupo. Não existe fora de Deus e não existe, aquela é uma criatura torta de Deus, eu sou uma criatura menos torta, mais luz, menos... Não tem essa. Todas as consciências foram criadas e são amadas por Deus, como Pai. Meu Deus, a gente pega uma criança pequenininha, que de repente a criança era tentada, maltratava, fazia isso, fazia aquilo. Você espera ela chegar adulta e começa a maltratar ela? Lembra quando você fez isso, 3 anos de idade? Você não vale nada, você é isso, você é aquilo, você começa a maltratar a pessoa? Então, quando a gente está participando da consciência infantil, ou seja, desenvolvendo a consciência, até os 7 anos, nós não mergulhamos 100% na encarnação. A encarnação não está completa. As crianças ficam entre lá e cá. Como assim entre lá e cá? Não existe capacidade daquela consciência em mergulhar 100% numa experiência reencarnatória. Ele fica entre lá e cá, espiritualmente falando. Não é que está faltando conexões para completar a encarnação. Não a relação do corpo perispiritual. Não é com relação ao corpo perispiritual. É com relação à consciência chegar. Leva 7 anos. A consciência leva esse tempo para mergulhar nessa experiência. Então, não estou falando algo aqui, não estou inventando nada, hein, gente? Já tem mais do que literatura no espírita suficiente explicando esse detalhe. Então, ele está deixando claro, observando esses antigos dogmas criados por teologias terrestres que foram atribuídas ao Criador. Foi Deus que criou o mundo assim. Né? Examinemos o comportamento do homem. Como que o ser humano se comporta? Vamos ver como o ser humano se comporta. Criatura imperfeita, uma criatura que não é perfeita, certo? Não ama e não tem sabedoria. Perante as criações estruturadas por ele mesmo. Vamos ver como que ele se comporta. Determinada companhia de armadores constrói um navio. Contudo, construiu o navio, está lá construído. Contudo, não arremessa ao mar sem a devida assistência. Você constrói um navio no cais. Você constrói um navio numa base. Alguém ou muitas pessoas precisam se envolver para levar dessa base até a água. Hoje em dia existem pórticos, existem sistemas de auxílio, de carretéis, existem sistemas infláveis. Isso tudo foi se aperfeiçoando. E mesmo assim ainda tem acidente. O navio desce por gravidade, impacta na água, mas às vezes ele capota, dá ruim e afunda. E afunda. Como é que vai tirar agora o navio da água? Desvirar. Você tem que botar bombas, bombear a água que está dentro para fora. Aí você consegue fazer o grau de flutuabilidade, porque a flutuabilidade é em função do empuxo. E o empuxo é uma força que é gerada no fluido para com o barco, para com a embarcação, devido ao volume de água que ele desloca ao entrar na água. É igual pegar um balde de cabeça para baixo e tentar afundar na água. Você não consegue. Você não tem força para afundar na água. Todo mundo que era criança já brincou disso. Até de brincar de mergulhador, botar a cabeça debaixo d'água com balde, e quase morrer. Todo mundo já fez isso. Se não fez isso, não precisa tentar. Confia, porque não vale a pena não. Mas vamos lá. Então, comandantes, pilotos, maquinistas e marinheiros constituem-lhe a equipagem para que atenda dignamente aos seus fins.
Então você cria comandante, você cria piloto, você cria maquinista, você desenvolve habilidades de marinheiro. Para quê? Para ser a equipagem necessária para atender dignamente aos seus fins, certo? Isso, reação humana, hein? Quando alguma brecha surge na embarcação, ou seja, apareceu um furo, começou a vazar, entrar água, ninguém se lembra de arrojá-la ao fundo. Olha, o barco está afundando. Você não tenta consertar, não. Ah, já que fez um furinho no barco, faz o seguinte, todo mundo pula fora do barco e deixa ele afundar. Ninguém abandona o barco. Todo mundo tenta reparar o barco primeiro. A pessoa vai lá ver o tamanho do dano, né, físico no barco. Não, vamos soldar, ué. Hein? Dá para soldar debaixo d'água. Pega a máquina de solda, bota o cilindro de oxigênio nas costas, mergulha lá e solda. Toma aqui as chapas, pode soldar. Por que não? Isso é normal. Tradicionalmente isso é feito aos montes, né? Então, ao revés, o socorro habitual enviado. Então, por que está falando sobre isso? Por que está falando sobre isso? Olha só, você trabalha num barco, teve um pequeno problema, você não abandona o barco. Você tenta consertar. Por que Deus iria abandonar o projeto que é você? Olha, você fez uma coisa de errado, alguma coisa deu errado com você. Você acabou cometendo alguns enganos, alguns equívocos. Você acha mesmo que Deus vai abandonar o barco? Não vai fazer nada. É nesse sentido que ele está falando. Vocês têm certeza disso? Vocês são extremamente ignorantes, extremamente perversos. Não fazem isso. Por que Deus faria isso, né? Então, ao revés, né, o socorro habitual envia em vida o máximo esforço, de modo a recuperá-la. Ou seja, você, ao contrário de abandonar o navio, o que você faz? Você bota uma equipe. Galera, vocês não vão dormir. O navio trabalha por plantão. Vamos revezar em 2 equipes de 12 horas. E a gente vai corrigir, vai fazer essa manutenção. Vamos fechar outras comportas, vamos fechar outros negócios. Esvaziar alguns tanques de lastro. Vamos lá. Que é o navio calado, né, a base do navio, ele afunda também pelos tanques de lastro. E bombeia para fora, bota a bomba bombeando também junto, de alta vazão, e você consegue fazer o reparo enquanto está jogando água para fora. Então, reduz o tempo de naufrágio, né? Então, ao revés, o socorro habitual envia em vida o máximo esforço, de modo a recuperá-la, né? E se algum sinistro sobrevém, doloroso e inevitável, o assunto é motivo para vigorosos estudos, né? Titanic, por que ele afundou? Meu Deus do céu, por que o Titanic afundou? Por que o Titanic afundou? Aí estudos e mais estudos e mais estudos. O que descobriram? Não adianta você só botar potência e mudar o tamanho do navio. Você tem que dar o quê? Capacidade de manobra. Então, vários outros desenvolvimentos de engenharia surgiram com o tempo. Surgiram aquelas motorizações com hélices transversais ao barco, para ajudar a girar. Hoje já tem hélice que ela é robotizada. Então, o ângulo da pá se reverte. E você não precisa reverter a velocidade do motor, né? Você está movimentando o motor no sentido horário, você não precisa levar o motor até a velocidade zero para jogar para o reverso. Você só muda o ângulo da hélice, meu Deus. Hoje, para a gente, é simples, mas na época não existia. A hélice era rígida, fixa, igual o ventilador que todo mundo deve estar usando aí. Olha para o ventilador, a hélice é fixa. Por que para poder ventilar para cima e para baixo, quem tem ventilador de teto, você tem que inverter a polaridade na parede? Era muito mais fácil, você não ter que parar o motor, né? Você só aperta um outro botão e muda o ângulo da hélice. E automaticamente ele começa a jogar o vento para cima em vez de jogar para baixo. É isso que foi feito nos barcos. Então você não simplesmente abandona o processo e fala, deu tudo errado, vamos abandonar essa ideia de navio e nunca mais vamos pisar no mar. É essa a lógica que o ser humano vive? É óbvio que não, é justamente o oposto. Se não ficou correto, se deu algum problema, foi doloroso e inevitável essa perda, foi muito complicado, o assunto é motivo para vigorosos estudos, você se empenha ainda mais, a fim de que novos barcos se levantem amanhã, em mais alto nível de segurança. Então, inúmeros engenheiros
deram as vidas, literalmente deram a vida, estudando até os últimos dias da sua encarnação, para tentar melhorar barcos que eles projetaram inicialmente que deram problemas. Olha o afinco, o zelo, o envolvimento. Puxa vida, eu fiz um barco, eu ajudei a desenhar um barco, fiz parte de uma equipe, o barco afundou, e eu acho que tinha um problema grave. Eu não vou descansar até achar e propor ideias melhores. Então, se nós que somos altamente ainda ignorantes, não sabemos amar, não possuímos sabedoria, temos essa convicção de tentar fazer o melhor, de tentar transformar e que não existe nunca nada perdido, como que você pode achar que Deus vai tratar você como uma função de algo que pode um dia se tornar perdido? Olha, fulano, você não tem mais jeito. Você assassinou, você fez isso, você tacou fogo em cidades, você fez aquilo outro. Você não tem mais jeito. Eu vou abandonar a missão, eu vou te desconectar, você não vai existir mais. Isso é uma ideia estapafúrdia. Não tem nem sentido. Não tem nem o menor sentido. Então tem pessoas que passam a encarnação inteira acreditando que vai chegar no último dia e quando chegar no beira da morte, vai tudo acabar e não vai existir mais nada. Vai tudo acabar e não vai existir mais nada. Tem pessoas que vivem assim. E é engraçado, sabe por quê? Porque essas pessoas têm uma certeza absoluta que não vai ter nada. Mas quando vai chegando próximo, e vai chegar para todo mundo vai ter que ter essa experiência. Não tem como não ter essa experiência. Dessa transição, seja para nascer, seja para desencarnar, você vai viver a sua realidade. Se você acha que não tem nada, então por que você temeu nada? Mas aí você fica surpreendido. Você vai ver pessoas até fazendo prece, até rezando, pedindo ajuda para Deus. Com medo. Você disse que não tinha nada? Viveu 80 e poucos anos acreditando que não tem nada, que não vai acontecer nada, que não existe nada. Então, por que acabou a convicção? Quando chegar no momento derradeiro, mergulha por nada. Mas não é isso que acontece. Não é assim que as pessoas vivem realmente, né? E você vê que realmente não é isso que a pessoa professa na sua própria consciência. Mas ela gosta de viver essa ideia de não ter que se preocupar em transformação moral. Fica naquela bobagem, poxa, não é transformação moral, dá um trabalho danado. Eu acho que é só exigência aí de pessoas que querem manipular as outras na Terra. Eu não quero me envolver com isso. Ok, tudo bem, mas tenha certeza, você está vivendo uma escola onde você está aprendendo a progredir, quer você queira ou não, porque é uma lei natural. Existe a lei chamada lei de progresso. Você não tem escolha. Você vai progredir. Mas tem espíritos que ficam desafiando Deus, que ficam lutando contra Deus, que diz que não vai evoluir, que não sei o quê. É uma bobagem. Eles podem ir para Marte? Então fala para o Espírito assim agora, você tem toda a razão, você deve desafiar Deus. Eu te dou toda a razão. Vai agora para Marte e volta. Mas eu não posso ir. Não, peraí. Não entendi. Você não tem como ir até Marte e voltar agora? Tá tudo bem. Então vai até Plutão e volta. Não, piorou, aí que eu não posso ir mesmo. Então não entendi. Você não pode absolutamente nada, mas tem certeza que a lei de progresso não funciona. Você tem certeza disso? Então, existe um problema grave que a gente vive em nossa consciência. Nós gostamos de criar justificativas para não nos esforçarmos no projeto principal da nossa consciência. Porque não faz sentido falar de projeto da encarnação. O projeto é sempre o mesmo. Não importa em onde você vai reencarnar, com quem, quando, nada disso importa. Se no corpo vai ter perna, vai ter braço, se não vai ter, se vai ser cega, se não vai ser, nada disso importa. Só o que importa é, você consegue desenvolver as seus potenciais de continuar amando e continuar servindo em condições adversas? Se você simplesmente não quiser pensar em nada sobre isso, adivinhe, você vai estar sofrendo um processo de evolução e de progresso chamado progresso de manada. Meu Deus, quem estuda um pouquinho a história da humanidade sabe disso. Pega os livros de história, os bons, né?
que contam detalhes sobre a história de como todos viviam no passado, como eram os conceitos do passado, as lógicas que o mundo vivia no passado. Olha o quanto que a Terra se modificou em pouquíssimo tempo, especialmente desde a chegada do Cristo. O impacto que foi a chegada do Cristo. Por isso que ele dividiu a história. Porque ele agregou na massa, nessa grande massa que nós vivemos, dessa consciência ainda perturbada da Terra, ele agregou nessa massa, o grande fermento do amor. E é incrível o fermento do amor. São coisas simples, atitudes simples que um tem com o outro, mas aquilo impacta profundamente naquela outra alma. Impacta e cresce. Cresce uma ânsia de também querer retribuir. Cresce uma ânsia de querer também propagar o bem. Porque foi bom para ele, ele vai querer que seja bom para os outros, inclusive para quem gerou inicialmente isso para ele. Então, sim, existe uma lei de progresso. E ele continua com os exemplos. Na mesma diretriz, o avião conta com mecânicos adestrados. Então, é normal, por exemplo, você pegar um avião, o avião não teve autorização para decolar ainda porque está fazendo um reparo não sei o quê, está fazendo uma checagem, ou está fazendo uma inspeção. O avião não pode chegar assim, decolou. Não é igual a trem, né, que você deixa, sei lá, pode ficar vários e vários dias para depois fazer uma inspeção. Não, você tem que fazer uma inspeção a cada voo. Então ele sai desse aeroporto, desce do outro, faz as inspeções. Ainda tem as inspeções finais. Porque não sei se vocês sabem, mas os flaps, todos os sistemas de controle de um avião são hidráulicos. E sabe quantas redundâncias tem do sistema de controle? São 3. Existe sistema hidráulico primário, secundário e terciário. E querem fazer agora um quaternário. Você não vê mais avião caindo devido a problemas de hidráulica. Parou de funcionar, não consegui virar o flap, né? Não consegui nivelar e foi tudo para o buraco. Não tem mais isso. Tem redundância. Evoluiu muito os recursos. Caem por outros motivos, mas por esse não. Aí você vai descobrir outros motivos para poder ajustar e acertar. Né? Então, em cada lugar, o que você faz? Você deixa equipes preparadas para evitar a queda, para evitar o problema, para evitar a falha. Você não faz todo esse esforço para evitar a falha e você é só um ser humano. E você faz preocupado com as vidas que estão ali. Aí você acredita que Deus não faz o mesmo preparo para a sua encarnação? Não prepara você, não te ajuda, não te ampara? Você acha mesmo que quando você for desencarnar, você vai estar sozinho? Ou sozinha? Meu Deus do céu, nós que somos maus e perversos, em essência, nós ainda cultivamos pensamentos ruins, respostas ruins, reagimos mal a uma série de contextos, nós queremos ver e observar tudo estruturado, tudo mais ou menos bem cuidado, com boa assistência, com bom amparo. Mas você pode imaginar que Deus não faz milhões de vezes superior ao que nós temos capacidade de imaginar. É óbvio que todo desencarne é assistido, é amparado, com equipes extremamente preparadas. Nossa, lá aquele avião caiu, desencarnaram 200 pessoas. Está preocupada por quê? Quem disse que todos estavam naquele avião desencarnaram sentindo dor? Quem disse isso? E a única morte que eu acho muito linda, né? Porque você bate no solo a 950 km por hora. Aí você fica pensando assim, 950 km por hora, se você começar a fazer umas continhas, você fica pensando, quantos milissegundos leva para você sentir dor no seu corpo físico? Da ponta do dedo, faz essa experiência depois, pega uma agulha e espeta seu dedo, mas sem olhar. Né? Dá uma olhadinha de relance, senão o seu sistema nervoso ele se auto-prepara para a agulhada. Aí você sente com antecedência. Mas sem perceber, igual quando você se queima em panela, já percebeu? Não é que sua pele perdeu sensibilidade. Você sentiu o calor. Só que houve um tempo de resposta lento. Porque é lento. Nossa sensibilidade tátil para a dor é lento, leva milissegundos. Tudo bem, milissegundos é difícil de perceber, mas leva milissegundos. Isso já foi medido, mensurado. Só que no impacto a essa velocidade, você desencarna antes. Né? Diversas pessoas ficaram chocadas uma vez com um choque de avião, né? Que um avião se chocou com o outro e depois o avião maior caiu. E o avião menor que se chocou foi embora. Prosseguiu. O impacto foi tão forte na aeronave
que todos instantaneamente desmaiaram. As pessoas cismaram que você pode chacoalhar o ser humano rápido e a pessoa não desmaia. Desmaia. A pessoa não aguenta esse tipo de aceleração ou desaceleração muito rápida. O nosso cérebro, o corpo físico, não foi feito para isso. Todos desmaiaram, inclusive o piloto e o copiloto. Isso até surgiu um outro problema para que possa ter algum tipo de assistência remota. E não pôde ter assistência remota porque ele estava decolando, então foi tudo manual. Então ainda estão desenvolvendo um sistema de controle para numa situação dessa, de impacto, ter um controle automático para suportar, para depois ele acordar e assumir de novo o leme. Todos desmaiaram. Foram pegar a caixa preta, falaram assim, que estranho, a caixa preta deu problema, não gravou som nenhum. Fizeram um monte de inspeções na caixa preta, o que todo mundo descobriu? A caixa preta está perfeita. O que aconteceu foi que todo mundo desmaiou, inclusive o piloto e o copiloto. E a aeronave não tinha pegado fogo, não explodiu, nada disso. Simplesmente pelo impacto. Aí você fica pensando, você está preocupado porque todos desmaiaram, você não está consciente. Você não sabe o que aconteceu. Você vai acordar do outro lado achando que está desembarcando, sei lá, no Galeão. Ué, que Galeão está diferente, está tudo bonitão aqui. Que aeroporto estranho. Não, você vai desembarcar em outro lugar completamente diferente. Mas você tem uma imagem residual. Você vai olhar e vai se ver com roupa. Porque a sua mente projeta a roupa e você vai estar automaticamente com roupa. Agora, se você se projetar com medo e com dor, você desmaia na hora. Então é normal espíritos, quando desencarnarem, desmaiarem de medo. Tem pessoas que desmaiam de medo aqui encarnado. Vê alguma coisa, dá um susto muito grande, a pessoa desmaia. Existem N vídeos que já provaram isso. A pessoa desmaia por medo. Cara, como é que a pessoa pode se desmaiar por medo? Mas porque foram N encarnações, que poderiam gerar dor, e esse medo te atrai continuamente. Então a pessoa não tem medo de desencarnar, a pessoa tem medo de dor. Ninguém tem medo de desencarnar, isso é conversa fiada. Todo mundo tem medo de dor. Será que eu vou sentir dor? Será que eu vou ficar com tanto tempo de dor? Será que eu vou ter consciência? Será que eu vou me recordar quem eu sou? Fica esse monte de coisa doida, como se você tivesse abandonado no mundo. Né? Não tem assistência nenhuma. Né? O ser humano que gosta de criar assistência, apoio técnico. Né? Você vai para um lugar que vai ter uma cirurgia, quando tu vê, tem 3 instrumentadores, 2 cirurgiões, tem não sei o quê, uma equipe gigante para te apoiar numa cirurgia aqui na Terra. Ah, não, desencarnados eles não gostam de fazer isso com a gente, não. Deixa tudo largado. É engraçado isso. Você acredita mais na organização humana do que na divina. É esse o problema. É a ausência total de espiritualidade. Como você pode acreditar na essência da organização humana mais do que na organização de Deus? Chega a ser complicado isso, chega a ser estranho. Mas 98, 99% dos religiosos, ou que se classificam como religiosos, não acreditam 100% na organização divina, por não conhecer. Agora, é muito raro você ver, por exemplo, um médium, ou alguém que participou de reunião de desobsessão, especialmente situações de amparo, de socorro, de ajuda. E aí você vê a assistência transformando as situações, você fica pensando assim, como é que você não vai acreditar nisso, cara? Isso está te provando. Ele está libertando a sua alma, está libertando a sua consciência. Se liberte dessas entranhas, dessas coisas alucinadas que inventaram na Terra para falar mal de Deus, para dizer que Deus te largou, que está abandonado. Quantos livros espíritas as pessoas já leram? Que a pessoa está desencarnada e tal, aí ela estava se sentindo sozinha, mas estava sendo acarinhada por uma irmã, ou por um parente, ou por alguém que ama muito aquele outro espírito, só que eles estão em processos, eles estão em vibrações diferentes. É como se você estivesse vibrando em 100 MHz e o outro vibrando em 50 MHz. Um não consegue enxergar o outro. Claro, quem vibra mais alta frequência enxerga tudo. Mas quem vive menor frequência não enxerga nada. Altíssimas frequências são as frequências do amor. Eles adentram todas as regiões e lugares, todas as consciências. Então, sim, se a gente tem esse cuidado com o avião, né, para decolar, para pousar, para tudo, você acha mesmo que vão te enviar para um projeto reencarnatório sem apoio nenhum?
uma parte chocante do livro Paulo Estevão. Eu gosto muito de citar o livro Paulo Estevão, vocês já perceberam isso, né? O livro Paulo Estevão tem um momento que é muito chocante, porque logo após que Paulo criou aquela situação toda, aquela perseguição alucinada, que levou à morte de diversos outros seguidores do Cristo, inclusive ele estava vindo perseguir para assassinar Ananias. Ele não ia só prender, ele ia assassinar Ananias. Ele estava com sangue nos olhos, porque ele descobriu que foi Ananias que passou o evangelho de Mateus para sua amada e ela se tornou, né, cristã. Aí você fica, pô, estou perseguindo, eu sou o perseguidor do cristianismo e essa pessoa aí agora, ela se tornou cristã, culpa daquele cara. E ele vai com sangue nos olhos para isso. E aí depois que ele encontra o Cristo, é curado por Ananias ao entrar em Damasco, né, nas portas de Damasco, ele entra na cidade de Damasco. Após esse momento, é chocante porque ele vai percorrer diversos lugares, todos vão fechar a porta para ele. Depois que ele percebeu a verdade e se modificou e quis agora trabalhar para transformar, ele percebe algo estranho. Todos abandonaram ele, mas ele não se sentia totalmente abandonado porque sabia do Cristo, que o Cristo iria amparar ele. É incrível, ele tinha essa convicção de certa maneira. E quando ele estava no deserto, ficou 3 anos no deserto meditando e trabalhando, trabalhando e meditando. Nesses 3 anos, uma coisa que choca, aparece Estevão e ela, né? E disse, fique tranquilo, nós vamos te amparar nesse projeto, você não está sozinho. Ainda recebeu esse benefício de ter alguém para falar e acalmar ele. Fica tranquilo, nada, não existe isso. Não existe sozinho na face da terra. Tudo é por cooperação. Foi essa mensagem que os dois deram. E é incrível, hein? Ele teve que ter a cooperação de quem desencarnado para com ele? De Estevão, aquele que ele perseguiu e fez de tudo para maltratar, para destruí-lo. Ele agora vai ter apoio de quem ele perseguia. É incrível, porque Estevão, né, no leito de morte, perdoou ele. Falou, não, eu não tenho raiva de você, eu te compreendo. Você está com sua consciência prisioneira a essa organização de querer defender conceitos que talvez nem sejam os seus. E é verdade, ele defendia um conceito de proteger a verdade, mas na verdade ele não tinha consciência plena do que estava fazendo no seu sentido absoluto, só no sentido relativo, de outras pessoas do judaísmo que foram induzindo a consciência dele a funcionar daquela forma. Então, prosseguindo, em todas as formações humanas respeitáveis, né, as respeitáveis, tudo está previsto, de maneira que o trabalho seja protegido e os erros retificados. Então, você foi lá construir uma ponte, a ponte caiu. Quantas pontes caíram por um fenômeno chamado vórtex induzindo vibração? O pessoal chama de VIV, vórtex induzindo vibração. Quando o vento chega a uma certa velocidade, cruzado, ortogonal, né, a ponte, ela começa a vibrar, porque tem uma frequência natural de descolamento desses gases na beira na extremidade oposta da ponte, né, transversalmente falando, que faz ela vibrar. Só que pode vibrar na frequência natural da ponte. Mas se chegar na frequência natural da ponte, ela vai ser aquela corda de violão. Ela vai vibrar em altíssima amplitude. Você não pode funcionar nada nessas frequências. Aí você descobre isso. Como? Derrubando ponte. Infelizmente. Infelizmente, foi tudo por tentativa e erro. Tudo que teve desenvolvimento humano foi tentativa e erro. Ninguém chegou e falou assim, ó, tá aqui pronto a informação, tá aqui pronto como é que faz as coisas. Não, tem inspirações, tem sugestões, mas ninguém pode interferir nesse processo. E não tem interferência, não. Quando tem que ter um pulo tecnológico, um avanço científico, há o envio de espíritos que são capazes de perceber, mas eles possuem um trabalho a ser executado. E você não vê ninguém executando por eles. Não vê. Você vê o desenvolvimento das coisas, você vê que é muito trabalho. E pessoas deram a vida
por uma série de recursos que hoje nós temos, e a pessoa às vezes ficou se dedicando a isso a vida toda. O cara não saía, não tinha vida de relação com ninguém, ele só trabalhava, 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 trabalhava. Aí você fica pensando assim, por que ele estava pensando em dinheiro? A maioria deles morreram pobres. A maioria dos grandes cientistas da Terra desencarnaram totalmente pobres. Não tem nada a ver com... O que dá dinheiro na Terra é você controlar o comércio, é você controlar o dinheiro. Quando você controla o dinheiro... Sozinhos, né, seu Zélio? Oi? Abandonados, às vezes sozinhos, morreram sozinhos. Sim, Nikola Tesla. Nikola Tesla, né? Ele foi totalmente abandonado. Várias patentes dele foram roubadas, né? Várias descobertas dele foram roubadas e não foi dado crédito a ele. Mas ele não estava preocupado com isso. Mas ele desencarnou sozinho no hotel. Isso porque o dono do hotel sabia que ele não podia mais pagar, mas mantinha ele lá no hotel porque gostava muito dele. Tinha um carinho muito grande pela pessoa dele, por ser uma pessoa simples, humilde, muito bondoso com todo mundo. Mas Nikola Tesla, assim, é um vexame para a gente, como humanidade, observar que ainda existem consciências sendo abandonadas no mundo. Porque está sendo abandonadas por nós mesmos. São filhos de Deus, são criaturas divinas. É como se a gente imaginasse assim, Senhor, eu quero tanto me ligar a você, eu quero tanto... Mas ele fala assim, mas eu estou mais preocupado com aqueles que estão sem apoio nenhum, sem recurso nenhum. Vocês estão cheios de apoio, cheios de recurso, vocês não estão ajudando ninguém. Eu tenho que agora dar atenção a quem precisa mais de mim. A gente não pensa dessa maneira. A gente só pensa e fica acreditando que nós vamos nos religar a Deus sozinhos. Né? Uma relação unívoca, né? Você para com Deus. Não, você vai se ligar a Deus se ligando a esses outros corações. Não existe outro caminho. É esse o susto quando você estuda a doutrina espírita. Porque você vai descobrindo problemas graves na nossa consciência. Não existe se ligar a Deus se não for através de outras consciências. Porque o outro está ali uma criatura divina. Está ali alguma coisa que foi soprado. É extremamente importante para Deus, aquela outra criatura. E a gente não dá valor para o outro, ainda. Mas a gente vai chegar a esse momento de despertar, né? Então, prosseguindo aqui, para a gente não estourar o horário, já quase estourando, né? Isso acontece entre os homens cujas obras estão indicadas pelo tempo e a incessante renovação. Então, olha só, ele deu esse monte de exemplos, e falou essa frase aqui, que se a gente parar para entender, fica estranho até de entender. Ele falou assim, isso acontece, né? Ele deu esses vários exemplos, falou em todas as formações humanas respeitáveis, tudo é previsto de maneira que o trabalho seja o quê? O trabalho seja protegido e os erros retificados. Você quer sempre melhorar, com aproveitamento de experiência e sucata. Sempre que esse ou aquele edifício e essa ou aquela máquina entre naturalmente em desuso. Mesmo quando a máquina entra em desuso, você cria uma maneira de desmontar a máquina, de aproveitar peças, de refundir. Tem um pedaço de alumínio, manda de volta para a usina, funde de novo aquele material para fabricar outro material. É isso que ele está falando. Você não faz esse esforço também? Aí ele deixa claro, isso acontece entre os homens, cujas obras estão indicadas pelo tempo e a incessante renovação. Aí você fica assim, não entendi por que está falando isso. Ele está falando isso porque, olha, vocês estão confundindo o treinamento do dia a dia com você. As pessoas fazem isso. Você chega para a pessoa e pergunta assim, e aí, tudo bem? Como é que você está? Quem é você mesmo? Eu sou fulano. Aí a pessoa fala, eu sou médico. Não, eu sou engenheiro. Não, eu sou... Não, você não é engenheiro. Você não é médico. Você está confundindo. O que você faz para servir com quem você realmente é. Você não é engenheiro. Você não é médico. Você poderia falar o seguinte, eu estou servindo num posto de enfermagem, eu estou servindo num posto de medicina, eu estou servindo no fronte de equilíbrio social, cultural, eu estou servindo no fronte eu estou servindo para o processo de ensino, são os professores. Você não é professor. Ninguém é professor ou professora. Não existe isso.
Você está servindo a atividade ensino. Tudo isso que nós fazemos hoje, daqui a 1000 anos não vai existir mais. Não vai existir mais aqui nesse planeta. Porque os processos são extremamente ruins. Mas a gente só vai reconhecer daqui a 1000 anos. Como a gente olha para trás, como as pessoas estudavam ou praticavam algumas religiões, algumas profissões, há 300 anos atrás, você dá gargalhada. Oh, como é que a pessoa cuidava disso? Como é que a pessoa fazia aquilo? Que horrível. Como era difícil, como era sem sentido. Claro, né? Você está recebendo tudo de herança. Não teve que fazer nada do zero. Os espíritos estão sempre reencarnando, recebendo o histórico do que foi feito no passado. Mas adivinha? Por vezes é o histórico dele mesmo. Por vezes é o histórico, ou a maioria das vezes é o histórico dele mesmo. Mas se não for dele, é do nível de consciência dele. É do nível de consciência dele. Ah, não mereci passar por tal problema na tal encarnação. Fica tranquilo, meu camarada. Se você não teve culpa direta, você tem culpa indireta, porque sua consciência teria já do mesmo problema, ou até pior. Não sei se eu consegui me fazer claro. Então as pessoas confundem o que você realmente é com o que você faz. O que você faz não define quem você é. Então, tudo que nós fazemos aqui na Terra, ou seja, pegar uma máquina e falar, essa máquina está obsoleta, eu vou colocar para desmontar, para destruir, para jogar fora. Botar destruir para jogar fora é um raciocínio humano, de atividade de máquina. Você não pode achar que vai existir o mesmo raciocínio de Deus para alguma outra consciência. Olha, Jesus, Deus vai olhar para você e olha lá, você é assassino? E olha lá, você molestou criança? E olha lá, Deus vai te desconstruir, cara. Deus vai te jogar você lá no inferno para você ser torturado, esquartejado, picado em pedacinhos. Peraí, é Deus que está fazendo isso ou a sua consciência que deseja maltratar alguém? O que a gente não quer admitir nesse processo todo é que a consciência nossa que quer maltratar os outros. Aí você diz que é Deus que vai fazer isso. Então, o próprio desenho do inferno, dessa coisa de penas eternas, foi a consciência podre e maltratada e extremamente adoecida nossa no passado, que queria, porque queria, ver o mal e atacar o mal. Com o quê? Com água? Com o bem? Não, com mais mal. Você queria combater o mal com o mal. Isso é um raciocínio humano, pobre, né? E é isso que ele está dizendo nessa frase. E isso acontece entre os homens. Máquina entrar obsoleta, obsolescência, e ter que encostada, desmontada, e acabou, isso não existe para o espírita. É isso que ele está falando. Não existe para o espírita. Deus vai falar o seguinte, ó, essa consciência aqui, ó, e não deu certo mais. E quer saber mais? Eu acho que já acabou aqui o uso que eu posso fazer dessa consciência que eu criei, e agora eu vou criar uma nova, melhor do que essa. Porque era assim que pensava no passado. É assim que se imaginava no passado. Que Deus criava, mas já que essa consciência não está boa, joga lá fora, ele vai criar outra nova. E aquela que está ruim, ele joga no inferno. E aquela que ficou muito boa, ele joga para o céu. Vai dar um prêmio para ela. Você cumpriu bem o seu serviço. Está aqui o prêmio. Porque era um desejo de eu não vou estar fazendo mal, eu evito praticar o mal, automaticamente eu ganhei o bem e eu vou ganhar o céu. Essa era a ideia resumida do que era praticado naquelas consciências. Mas é a consciência infantil. Acabou. Ele termina nessa frase aqui. Ó. E isso acontece entre os homens, cujas obras estão indicadas pelo tempo, a incessante renovação. Então, para de querer olhar como você trata uma máquina, como você trata objetos e achar que Deus trata assim consciências. Deus trata assim corações. Deus trata assim a essência da criação espiritual. Porque não é assim. Né? Então, resumindo, em matéria, pois, de castigos, depois da morte, reflitamos sim na justiça da lei, que determina realmente seja dado, aí é aqui que é importante, ó, seja dado a cada um conforme as suas próprias obras. Conforme as suas próprias obras. Aí você fica se perguntando, então me vai ser dado alguma coisa, então, segundo as minhas obras? Aí, de repente, a pessoa está assim, eu quero tanto poder, eu quero tanto ser
ser aplaudido por todo mundo. Então, olha só, você está totalmente distorcida. O que mais você tem que buscar, o que mais você tem que desenvolver é o amor e a sabedoria. Então é óbvio que você, ganhando experiência em praticar o amor e a sabedoria, é lógico que isso irá o quê? Se expandir. E mais recursos vai ser dado para você desenvolver assuntos mais complexos da sua consciência, que você ainda não percebe, que você ainda não é sensível. É nesse sentido. Não é de dar alguma coisa, ganhei um prêmio, show do milhão. Não é isso, né? Entretanto, acima de tudo, e em todas as circunstâncias, olha só, acima de tudo e em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na definição de Jesus, que nolo revelou como sendo o quê? Pai nosso que estás nos céus. Quem usou essa expressão não somos nós, réis equivocados, ignorantes. Quem inventou essa frase, falou essa frase, afirmando que ele é o nosso Pai que está nos céus. Ele não vai tratar a gente mal, em hipótese alguma. Ele não vai criar situações para você cair. Nossa, eu estava numa situação, né? Aí, de repente, tinha um buraco, eu caí. Puxa, errei. Ele sabia que eu ia errar, por isso que ele planejou isso para minha encarnação. É óbvio que não. Isso aqui você está atribuindo automaticamente que Deus é perverso. Ô, Tozelli, vai acabar, você abre outra página? Falta um minuto aqui. Eu abro, então, o próximo link, então, vou mandar agora, então. Tá bom? Aí, quem quiser fazer pergunta, a gente continua lá. Tá ok? Ok. Vamos lá. Não perdoa a si mesmo. Como é que você está achando que você vai conseguir se reestruturar? É engraçado, né? As pessoas falam muito de o planeta vai virar planeta de regeneração, de regeneração, de regeneração. Não vai virar nada. O que vai virar são as consciências. As consciências vão querer regenerar o que ela mesma constrói. Sabe, é como se você estivesse fazendo uma escultura. Você está fazendo uma escultura. Meu Deus, você começou a ver que ficou torto, que não ficou bom, que a superfície ficou áspera e você queria liso. E você, antigamente, olhava áspera e falava, tá bom assim mesmo, que se dane. Agora, não. Você olha e fala, não, eu não aceito isso. Eu só vou aceitar quando ficar perfeitamente liso. Então, a gente meio que tá meio perdido com relação a isso. A gente está achando que vai acontecer uma coisa de externo para interno. O planeta Terra pode acabar, pode colidir com o Sol, você continua existindo. Você não vai deixar de existir. Então, essa questão depois da morte do corpo físico, não existe morte para o espírito. Você vai continuar sempre, né? Então, sim, você vai estar vibrando nas vibrações da sua própria consciência. Poxa, mas eu sofria tanto na Terra. A minha consciência me levava para lugares de crítica, de judiação, eu ficava com azedume, eu me sentia cansado, frustrado, zangado. Mas você não conseguia sair desse clima? Não, eu não conseguia. Adivinha o que vai acontecer fora do corpo físico? Exatamente isso. Exatamente isso. É a sua consciência. É como você absorve as notícias, como você absorve a convivência, é como você absorve ondas, pensamentos de terceiros. Você vai absorver exatamente igual fora do corpo físico. Nossa, eu estou me sentindo tão mal, eu estou sofrendo tanto fora do corpo físico, que eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Então tá, você é uma pessoa extremamente materialista. Porque as pessoas imaginam que só porque estão numa casa espírita, a pessoa se sente não materialista. Eu não entendo por que isso. Não, se eu estou numa casa espírita, eu não sou materialista. Claro que você é materialista. Tenho certeza que é materialista. Tem a menor dúvida. Você quer checar se alguém não é materialista? Fala para cima a pessoa, tira o calçado agora. Me dá o calçado. Aí você joga na lixeira. Volta para casa a pé sem calçado. Ah, não, meu pé vai machucar, não posso não. Não é opção, não. Ou finge que alguém na rua assaltou e levou o seu calçado. Aí você volta a pé para casa. É uma experiência única. Recomendo a todos. Porque automaticamente você vai perceber, eu não sou esse tênis. Eu não sou esse corpo físico. Você vai olhar para o chão com muito mais atenção. É incrível como que de repente você caminhava, né? Quase que galopando, não se importava com o chão, onde ia pisar, onde não ia. Aí daqui a pouco você olha para o chão, vê coisas que você não via. Você vê um gramadinho, você vê isso, você vê aquilo. Você vê coisas maravilhosas que estão espalhadas pelo chão e que você nunca deu atenção.
porque você estava calçando um calçado que protegia o seu pé e você podia galopar por cima de tudo e não tinha problema. Então, a nossa consciência é um pouco assim. A gente cria sapatos, a gente cria roupagem, couraças, para a gente não ver a verdade. Qual é a verdadeira verdade? Deus cria tudo e a todos e nos ama profundamente. Essa é a grande verdade que a gente tem que passar a viver, né? Mas vamos lá, que é a hora que passa rápido. Nós vamos começar o roteiro 4, desobsessão. Aí Falamos de processo obsessivo, né? Então, você Agora me vamos ajuda para aí porque eu não sei a página. De novo. Deixa eu ver aqui. Andréia sabe, a minha é 322. André, qual a sua? André, me ajuda aí, André. Peraí que eu vou falar. Deixa eu ver aqui, que eu andei mexendo aqui nesse... Eu comprei a página aqui, vou achar. Tá, ok. Acho que eu achei esse aqui, né? 335. A minha tá marcando 333 aqui. É porque o objetivo aí vem mais para baixo. Vai no subsídio. Ah, tá ok. Isso mesmo, tá ok. Obrigado. Que é quando ele vai falar de prevenção, né? Antes tem subsídio. Isso, correto, subsídios. Me achei. Obrigado. Vamos lá, então, para a gente não tomar mais tempo do que já tomou. Vamos lá. Então, subsídios, então, estamos no roteiro 4, né? Como foi falado, iniciando um novo roteiro, né? Com o tema desobsessão. Então, já estudamos bastante sobre obsessão. Talvez ainda precisamos estudar muito mais, né? E a parte agora de desobsessão. Vamos lá. Vamos agora para os subsídios. Deixa eu aumentar aqui mais o texto. De forma a caber aqui na tela. Vamos lá. Algumas pessoas deploram que haja espíritos maus. De fato, não é sem um certo desencanto que encontramos a perversidade neste mundo, onde só gostaríamos de encontrar seres perfeitos. Desde que as coisas são assim, nada podemos fazer. É preciso aceitá-las como são. É a nossa própria inferioridade que faz com que os espíritos imperfeitos populem à nossa volta. As coisas mudarão quando nos tornarmos melhores, como já ocorreu nos mundos mais adiantados. Ver e compreender o mal é uma maneira de nos preservarmos contra ele. Só queria fazer um comentário rapidinho aqui, mas pode falar, Ana. Não, eu ia... ontem nós estávamos conversando sobre essa questão, né, de evolução, aí estava falando sobre Cristo. O Cristo é um ser bem mais evoluído, é claro, mas se ele passou eu acho que ele teve um avanço muito maior do que o nosso, mais rápido, né? Então, eu não concordo com essa linha de pensamento. Já vi essa linha de pensamento ventilada dentro da doutrina espírita, ventilada por algumas pessoas. Eu particularmente não gosto. Primeiro que chega a ser irônico, né? Chega a ser até com uma piada. Como é que algum espírito vai poder estudar o histórico do Cristo? Isso é Entendeu? bom. Nós já descobrimos através de Emmanuel que, na verdade, Elias, quando narrou detalhes sobre como seria o desencarne dele, que nenhum osso do corpo seria quebrado, que quando ele animasse uma consciência, animasse uma identidade aqui na Terra, que acabou sendo chamado Yeshua, né? Jesus, né? Então, quando ele animou essa personalidade, foi narrado que nenhum osso do corpo seria quebrado na crucificação. Como? Se todas as pessoas eram crucificadas, se quebravam as pernas das pessoas. Como é que ele sabia disso? Como é que Elias poderia saber disso? Essa informação veio diretamente do Cristo. Essa informação veio diretamente do Cristo. Mas possivelmente passou por vários espíritos até chegar nele, ou foi o Cristo falando diretamente com ele. Isso não importa. O que importa é a notícia chegou nele e só quem poderia ter essa informação é o próprio Cristo. É o próprio Cristo.
Então, como que outro espírito vai poder fazer indagações ou narrativas sobre Jesus, na verdade, ele evoluiu rapidamente. Ele, de repente, escolheu não errar em nada e, de repente, virou Cristo. Isso está falando mais da nossa consciência. Nós gostaríamos que fosse assim o nosso processo de evolução. Eu adoraria não ter errado em nada e rapidamente me desprendo dessa confusão toda aí. Ó. Não tem que mais reencarnar, essa confusão esquisita. Vocês estão esquecendo o seguinte, a sua última encarnação aqui na Terra não vai ser como o seu último dia de aula, o seu último dia de trabalho num fim de ano. Você não vai comemorar, errei, acabou o ano, poxa, férias. Não existe isso para o espírito estar se desenvolvendo. Esse é um pensamento humano, extremamente primário e basal. Quando chegarmos no nosso último dia de encarnação aqui na Terra, que nos tornarmos espíritos bem-aventurados, nada muda. Você pode, inclusive, se tornar parte da equipe que vai dar assistência, parte da equipe que vai ter que trabalhar ainda mais com os mais perturbados que você possa imaginar. É isso que as pessoas estão esquecendo. Quando você está lá lendo aqueles livros, né, da coleção A Vida no Mundo Maior, que é a chamada coleção André Luiz, que as pessoas criaram esse apelido, né? Mas, na verdade, o nome da coleção é A Vida no Mundo Maior, você vai escutar, nossa, aquele espírito que é o orientador disso, que é o orientador daquilo, que está desenvolvendo, que deu apoio ali para André Luiz, que ajudou, que fez isso, que fez aquilo. Eram aqueles espíritos que estavam lá no começo do cristianismo nascente. Aqueles grupamentos. Eram aqueles espíritos. A maioria fica imaginando que foram espíritos super superiores que estavam dando assistência, que vieram até de outro mundo, né? Porque daqui, poxa, tudo escacetado, né? Não é assim que funciona. A lei de progresso não vai fazer você virar as costas e ir embora e largar todo mundo para trás. Não é assim que funciona. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas a Alcione, com relação a Pollux, ela veio lá da estrela Sirius para ajudar ele aqui na encarnação. Mas quem disse que ela veio para cá nas outras encarnações e ela estava realmente prisioneira desse planeta? Quem disse que ela não veio fazer aqui um projeto? Quem disse que talvez ela não tenha sido aquele espírito que era o anjo da guarda dele, mas que cultivava um grande amor por ele e que depois resolveu passar por aqui e auxiliá-lo, e ela continuou a jornada dela? Então, assim, a gente não pode acreditar em desconstruir conceitos. A gente tem que tomar sempre cuidado com isso. Tá ok? E entender como que Jesus evoluiu, isso não é importante. E ver e compreender o mal é uma maneira de nos preservarmos contra ele. Então, olha só, eu não sou muito favorável desse parágrafo inteiro aqui, não. Vocês vão ficar chocados com o que eu vou falar aqui agora. Você quer fazer uma desobsessão? Para de desejar o mal e ser perversa. Só existe esse caminho. Existem pessoas que não são perversas porque ela não tem chance de ser perversa. É isso que a gente está esquecendo. Às vezes a pessoa foi perversa durante várias encarnações. Aí começa a reencarnar em certos grupos organizados, em cidades organizadas. Mas no fundo, ela gostaria de estar maltratando alguém. No fundo, até mesmo no lar, ela sente a necessidade de maltratar alguém. Não importa qual é o assunto. Você pode fazer esse teste. Surge uma situação qualquer, a pessoa quer chicotear o outro. Aí depois pede desculpa. Poxa, desculpa, acho que eu exagerei, falei de forma meio grossa. Eu acho que foram os espíritos desencarnados. Aham, sei. A sua consciência, a nossa consciência, é que vai para essas esferas, essas frequências de vibração. Obsessão é uma questão que você escolhe querer praticar. Esse é o problema da obsessão. Mas não tem consciências que pode nos assediar, que pode nos querer fazer mal, que pode nos querer maltratar? Claro, e você deseja isso. Você quer isso. Você quer que aquele coração que menos ama, que menos possui sabedoria, e você possui alguns gravetinhos a mais, você quer que aquele companheiro caminhe junto com você, com os pouquinhos gravetinhos que você tem.
Você não quer ficar naquela, puxa vida, já que eu consegui avançar nesse sentido, nesse contexto, eu quero continuar avançando e que todo mundo fique para trás, né? Quem não me acompanhar, não me acompanhou. Isso é loucura da Terra. Isso é raciocínio da Terra. Para Deus, quanto mais você se integrar e mais participar e mais colaborar com toda a criação, mais você está se ligando a Deus. É essa a essência. Então não existe criar por esses princípios de desobsessão com afastamento de espírito. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O próprio espírito desencarnado que está obsidiando, ele não tem total consciência do mecanismo, de como ele está obsidiando. Ele não sabe plenamente. Existe uma lei fundamental eterna que liga todas as nossas consciências. Ele não sabe disso. Que todos nós estamos interligados uns com os outros. Não é opcional. Todos os nós temos uma ligação uns com os outros porque nós temos o mesmo pai. Não é assim que você imagina? Quando você está num conjunto familiar, aí você pensa, poxa, fulano ali, ou então às vezes aparece um estranho no ninho, mas você sempre tem alguma relação com a pessoa. E você diz, isso aqui é a relação consanguínea, porque somos filhos do mesmo pai. Você cria essas ideias malucas com relação à matéria, achando que matéria passa alguma coisa, que genética vai fazer você gostar de alguém. Essas coisas perturbadas da Terra, de ciência materialista. Quando você apaga isso, você enxerga a verdade. Quando você começa a desmontar essas ideias, você começa a enxergar a verdade. Inclusive com relação à desobsessão. Você nunca esteve e nem nunca estará sem estar com o seu pensamento ligado a outras consciências. Não existe sozinho. E não deveria nunca existir sozinho. E não existe estar sozinho. Sempre o seu pensamento irá nutrir outras consciências. E você vai estar nutrindo a sua consciência. Emmanuel fala sobre isso num livro extremamente difícil de estudar, chamado Pensamento e Vida. Quando ele fala sobre o pensamento, que o pensamento, na verdade, é um grande espelho, onde você arremessa imagens e recebe imagens, ele está dizendo que esses espelhos estão interconectados. Todos estão interconectados. Hoje em dia você vê uma estação de produção de linha de vapor, né, por energia solar. Aí o cara bota um monte de espelho, né, côncavo, um monte de espelho no chão, numa torre, né, concentrando o calor num tubo e fervendo água para produzir vapor, para tocar uma turbina e tocar um gerador e gerar energia elétrica. Aí você fica assim, caramba, olha o poder daquele espelho, de concentrar a energia que vem do Sol num ponto e aumentar profundamente a temperatura daquele lugar. É o seu pensamento. O seu pensamento faz exatamente a mesma coisa. Só que você ainda não acredita que o seu pensamento é extremamente mais poderoso do que qualquer bobagem da Terra. Aí você quer brincar com o pensamento como se fosse um bonequinho, um brinquedo de Lego. Né? Um brinquedinho de montar, desmontar, que você tem total controle sobre qualquer forma como ele está funcionando. Não é muito bem assim. Quando você caminha para certos pensamentos, pensamentos que estão te fazendo mal e você não percebe. Você não percebe. Então você começa a entrar em sintonia com espíritos desencarnados que estão mega desequilibrados. Não é que alguém foi até você te perturbar, e mesmo que tivesse ido, se foi até você, mas se você está numa frequência de vibração completamente diferente, ele nem te vê. Ele não consegue te perceber. Não consegue te perceber. Mas a gente ainda não entendeu esse detalhe. Então, a conversação sobre desobsessão é uma conversa muito mais complexa, porque tem a ver com todas as consciências. Não existe processo de desobsessão se não for para todas as consciências, senão seria um processo de abandono. Deixa eu auxiliar quem está encarnado, né, que está sentindo um processo obsessivo, e os que desencarnados que se lasque, né? Não é assim que funciona. Isso não tem nada a ver com Deus. Todos, sem exceção, devem ser abraçados fraternalmente, amparados, e vamos caminhar juntos. Não tem separado, não tem sozinho. Não faz sentido. Então, vários espíritos que a gente vai observar, vai conhecer os nomes lá naquele livro, A Vida no Mundo Maior. Nossa, olha esse cara se chama Paracleto, que é isso, que é aquilo, que é outro. E depois você encontra vestígios históricos
de narrativas no texto, remetendo que ele esteve lá com Pedro, participava com Simão Pedro, ajudando a limpar a ferida, a cuidar de enfermos, que sofreu um monte de problemas, mas ele foi se desprendendo de querer vibrar no mal. Ele não sente mais essa necessidade. Ele conseguiu suplantar esse dilema do seu próprio mundo íntimo. Ele passou a querer somente viver a boa nova. É um princípio de decisão. Quando essa decisão chega e se estabelece, você só quer viver a boa nova. E você não quer mais viver e olhar para a Terra e para as situações aqui da Terra como sendo essenciais. Você respeita todos os instrumentos que existem na Terra de evolução. Você quer aprender todos os símbolos que estão impregnados na criação aqui na Terra, mais grosseira, mais material. Porque tudo é um grande símbolo, já que você não é matéria. Você não tem absolutamente nada de matéria, nem uma grama. Então, você quer aprender todos os símbolos que foram constituídos desse grande campo educacional. Essa é a essência. Então, partindo dessa introdução, a nossa leitura aqui vai ser um pouco diferente, ok? Então, quando ele coloca assim, ó, de fato, não é sem um certo desencanto que encontramos a perversidade nesse mundo, onde só gostaríamos de encontrar seres perfeitos. Não, você gostaria de só encontrar seres perfeitos porque você quer viver a felicidade agora. E a felicidade de não ter problema nenhum, de não ter confusão. Você não quer ter a felicidade do Cristo. Você não quer ter a felicidade do Cristo. A felicidade do Cristo é ajudar a implantar o reino de Deus nos corações de todos, desenvolvendo o amor e a sabedoria. Você não está preocupada com isso. Você quer viver a paz agora. Só quer viver com pessoas que amam, são perfeitas e que não tem problema nenhum. Ué, mas se você quiser viver assim, você não vai conseguir viver com você mesmo. Como é que você vai conseguir viver com você mesmo? Aí começa a surgir aqueles conflitos de essência. Nossa, eu não me aguento mais, eu não me suporto. Nossa, tudo bom, não dá presta. Então a pessoa entra num ciclo de combate para com ela mesma. Porque ela não ama, ela não consegue ainda perdoar os próprios erros. Então esse conjunto de infortúnios que associados com o clima de pensamentos equivocados aqui na Terra, cria esses padrões de pensamento que arrebenta qualquer um, que alguém resolveu chamar de obsessão. Particularmente, eu não gosto dessa palavra. Se todos nós estamos interligados, somos criaturas divinas. Todos nós somos criaturas divinas. Fomos criados por Deus. Você é filho de Deus. Alguém resolveu falar para você que você é imagem e semelhança de Deus. Você não pode querer aceitar só uma parte da verdade, tem que aceitar a verdade toda. E a verdade toda diz o seguinte, todos, sem exceção, são filhos de Deus. E cada um está num estágio diferente. E cada um foi criado numa época diferente. Não foram criados todos juntos. Então, é um estado físico diferente, estado-tempo e espaço-tempo diferente. É óbvio que Jesus é muito mais velho do que todos nós. Ele ajudou a construir esse planeta. Praticamente, você vive na criação mental do Cristo. O projeto inteiro do planeta, todos os símbolos, um lírio nascer dentro de um lodo, uma pequena plantinha nascer lá no meio de uma rocha. Ele queria mostrar como que a vida sempre acha um caminho e consegue resplandecer, porque essa é a essência divina. E ele ajudou a criar um planeta para deixar esses exemplos, porque ele sempre vai trabalhar em nome de Deus, segundo como Deus aguarda que ele o faça. Então, se Deus queria que ele criasse um planeta, ajudasse a criar um planeta, a projetasse detalhes de essências que serão importantes para desenvolver a nossa consciência em amor e sabedoria, ele assim o fez. Mas não é para depois segregar, separar. Nossa, evoluir. Mas você esqueceu que tudo que é vontade divina funciona por cooperação. E aonde está o bem mais precioso para Deus? Aonde está o bem mais precioso para Deus? Aonde ele aguarda que todos se esforcem. É o mundo íntimo do outro. Porque naquele mundo íntimo do outro existe uma criatura divina. E ele anseia que a gente aprenda a conviver e trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, para produzir o amor em equipe, para produzir resultados de sabedoria em equipe.
Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Não existe estar separado. Então você vai estar sempre se ligando a outros pensamentos. Agora, se você está com um pensamento desequilibrado, você vai se ligar com outros pensamentos desequilibrados, o que é totalmente natural. Totalmente José, natural, né? Sim. você está falando, eu estou lembrando do filme do Divaldo, quando aquele irmão dele desencarnou. Eu não sei se, agora eu não lembro se ele foi atropelado, foi uma coisa assim muito rápida. E ele ficou junto com o Divaldo ficou doente, né? Ali, sei lá, ali era meio confuso, porque Divaldo ainda não entendia sobre espiritismo, né? Mas Joana estava sempre próximo a ele, né? E tanto é que chegou uma pessoa e ajudou, né? Sim, Uma mas senhora. Joana, entenda, Joana em nenhum momento pulou dentro da consciência de Divaldo e falou, Divaldo, para de ficar com esse pensamento de tristeza, de agonia, de não sei o quê. Viva a verdade que você professa, que você realmente estrutura. Gente, tem coisas que a gente não suporta, não. Então, você não sabe como era o compromisso dele, da consciência, do próprio Divaldo, que nem ele sabe, fora do corpo físico. Durante o sono ele fazia o quê? Ele tentava encontrar essa pessoa? Ele tentava ajudar? Porque tem isso também, tá? A maioria dos médiuns tem esse problema grave. Principalmente médium que tem uma certa desenvoltura. Ele começa a querer fazer coisas do Superman. Né? Poxa, fulano desencarnou. Aí fora do corpo físico, você tem aquele âmbito, aquele desejo de ajudar. Não, eu quero ir lá ajudar, eu quero ir lá ajudar. Ninguém vai conseguir te provar que você não tem condições ainda de ajudar. As pessoas vão deixar. Você já viu aquela pessoa que fala assim, ó, eu quero carregar esse piano? Ou então, um bujão de gás, né? Pessoas geralmente estão chegando a uma certa idade da velhice, que levantava bujão de gás, botava no ombro, andava para lá e para cá. Lembra? Você conhece essas pessoas assim? Aí a pessoa vai chegando para a velhice, ela não aceita não conseguir levantar um bujão de gás. Ela fica ofendida, ela acha que é uma ofensa. Ou encher um balde de roupa, com muita água, muita roupa, e não conseguir levantar sem machucar os dedos. Porque a idade chega, você não consegue levantar. O seu corpo físico mudou. Então você tem que ter consciência do que você pode ou não fazer. Quando a gente está fora do corpo físico, por vezes a gente quer se arvorar a querer abraçar causas que a gente não dá conta. O que a espiritualidade faz? Tem problema nenhum, minha querida. O mecanismo de autorregulagem é igual no corpo físico. Você quer tentar? Boa sorte. Você não sabe o quanto que ele tentou se aproximar também dessa entidade. Cuidado. Tem médiuns que ficam desejando estar próximo de alguém. Fulano desencarnou, pô, queria tanto encontrar fulano. Às vezes nem é médium, mas fica querendo encontrar com fulano. Entenda, essas almas se buscam. Essas almas são amigas umas das outras. É normal se buscar, mas tem momentos que você não está apto a ajudar. E você ainda não tem humildade desenvolvida para chegar e pensar assim, se eu quero ajudar fulano, eu sei que eu preciso, eu sei que Deus funciona por cooperação. Eu nunca vou me arvorar a tentar resolver as coisas sem cooperação. Então eu vou orar, eu vou pedir ajuda, vou pedir assistência e eu vou tentar entender como está sendo o plano de amparo e de socorro, porque eu tenho certeza que já existem vários ocorrendo. E eu quero tentar fazer um contributo, fazer uma contribuição para esses planos de ajuda, que a minha consciência possa animá-lo. Ele não ficar triste, achando que está sozinho, e saiba disso. Essa é a forma de ajudar de forma salutar, de forma saudável. Só que ainda nós não somos saudáveis, nós somos adoecidos. Pô, mas você está falando de Divaldo. Divaldo também tem seus rompantes de querer envolver, querer ajudar, de querer amparar. Mas não dá conta. E com certeza foi esse o caso. Não é só esse caso. Para falar a verdade, um grande percentual dos médiuns, quando ele, na verdade, antes de ocorrer, por exemplo, uma reunião de desobsessão, e aí agora falando sobre desobsessão. Antes de ocorrer uma reunião de desobsessão, essa mesma reunião já aconteceu várias vezes. Literalmente várias vezes. Os participantes dessa reunião já se encontraram várias vezes, fora do corpo físico à noite. A reunião, ela ocorre várias vezes durante a noite. Por quê? Porque esses espíritos precisam entrar em sintonia com o médium. Essa sintonia não é fácil.
essa harmonização para que a comunicação ocorra não é trivial. Ou seja, você esteve participando um pouco daquela consciência. De certa forma, você sentiu um pouco do medo do outro, um pouco do receio, um pouco dos agravos, um pouco da instabilidade que aquela outra consciência está vivendo. Por mais que você tenha apoio e amparo fora do corpo físico, ninguém pode pular dentro da sua consciência e querer controlar a sua consciência. Então, por vezes, por exemplo, se você vê uma criança, uma mãezinha com uma criança, você pode querer se arvorar a querer mudar a situação na hora. É um ímpeto bondoso da sua parte. Mas você não sabe ajudar ainda. Fora do corpo físico, você pode querer começar a imaginar e querer fazer um monte de coisa que só vai perturbar, em vez de ajudar. Então, o processo é complexo, é mais complexo do que a gente imagina, né? Mas tenha certeza, todas as consciências estão interligadas. Não existe, peraí, eu vou lá para o meio do mato, eu vou lá para o meio da montanha e vou ficar lá sem pensar em ninguém, coisa nenhuma, e me afastei de todos os espíritos. Porque, na verdade, os espíritos estão aqui nesse centro aqui perturbado. É um pensamento infantil. Porque tem a ver com vibração. As suas vibrações estarão interligadas às outras consciências, não importa a distância. Nós estudamos lá naquele capítulo falando sobre o anjo da guarda. Não sei se vocês lembram. O espírito protetor, o anjo da guarda. Que ele recebe uma obrigatoriedade, aqui mesmo no ESD, para cuidar da nossa consciência, para desejar o melhor, para desenvolver o melhor, correto? Aonde que ele falou que está esse espírito? Ele chegou a falar e deixar claro que, por vezes, esse espírito não está nem na Terra, está em outro planeta. E ele está com o pensamento dele conectado ao nosso. Aí você pensa assim, não, mas aí é para ajuda, né? Para coisa ruim, não pode ser assim, deve ser tudo perto. É a mesma coisa, é a mesma comunicação. Você pode pegar o telefone para falar coisas maravilhosas com alguém à distância, como para ameaçar e cometer um crime. O telefone, a linha telefônica é a mesma, a velocidade é a mesma, os processos de encaixar na mesma frequência é a mesma. É igual a estação de rádio, é uma sintonia. Não, eu vou configurar aqui para 98, não sei o que lá, kHz, FM, megahertz, FM, e ao mesmo tempo eu vou ouvir uma outra rádio, ao mesmo tempo. Já viu alguém fazer isso no rádio? É impossível. As ondas de rádio são separadas por frequência. Você não tem como sintonizar duas rádios ao mesmo tempo. Não tem como. O que você pode ouvir é uma rádio pirata, que está emitindo uma frequência, na mesma frequência, um som diferente. E aí fica aquela confusão, você não consegue ouvir nada. Ouve um e o outro trepando o som por cima do outro. Não dá nem para entender o que está sendo falado. A rádio pirata tem esse problema. Mas nas rádios oficiais, as frequências são muito separadas. Não tem como você ouvir duas frequências. Então, se o seu coração, se o seu mundo íntimo, se a sua consciência está vibrando na frequência do bem, do amor, não importa se Jesus ou espiritualidade superior achou melhor trazer espíritos para poder absorver um pouquinho e testemunhar exemplos de amor. Eles têm essa liberdade de fazer isso. E você deveria se sentir honrado de ajudar, de amparar. Mas não, você quer viver na paz eterna e que não tem nenhum agravo na sua consciência em coisa nenhuma. Faz sentido isso? É óbvio que não. Então, o estudo sobre obsessão e desobsessão, a gente tem que observar segundo o padrão de Kardec, segundo o padrão que nós já estamos observando já há um tempão. Às vezes a apostila, a pessoa se anima a querer escrever, todo mundo quer escrever sobre a doutrina espírita, e às vezes a pessoa comete equívocos bobos, mas acaba acontecendo. Não existe como você se desligar de outras consciências. É impossível. É impossível. Todos nós estamos interligados, de uma certa maneira. Alguns têm uma percepção maior sobre outros, têm outra percepção menor. Como é que alguém está não sei aonde, né? Tipo, lá em Minas, aí sente que alguém está passando por algum problema lá em São Paulo. Aí pega o telefone e liga, fulano, você está bem? Sei lá, tive uma sensação que, não, pois é, eu tomei um susto, assim assado, poxa vida,
Pô, que bom que você ligou. Tava... Aí você fica, caramba, como é que um sentiu o outro à distância, sem ninguém falar nada? Porque são almas que já estão conectadas com um grau de frequência, conscientes dessa frequência, há mais tempo. Quanto mais conscientes estivermos com relação a isso, mais vamos perceber, inclusive, certos pensamentos que não são nossos. Não são nossos, mas que a gente adere, a gente concorda e a gente vive o mesmo pensamento. Ok? Então, todos nós estamos interligados. Como é que Deus vai falar assim? Como é que Jesus ia pegar e falar o seguinte? Ó, Jesus pegou e falou o seguinte: nenhuma ovelha que meu pai me confiou está abandonada e vai ser largada. Você já viu ovelha andando sozinha por aí? Não, ela sempre anda em bando, sempre em conjunto, sempre uma ajudando a outra. Por que Deus, né, na sua infinita sabedoria, ia deixar que o reino animal assim se organizasse? À toa? Ah, foi uma coincidência. Ele jogou um dado para o alto, caiu 6 e falou: 6 eu vou botar para esses bichos ficarem juntos. Isso é o raciocínio humano. Ali existe um exemplo. Ali existe, mais do que exemplo, ali existe uma representação da nossa consciência. Da consciência que se manifesta no padrão divino. Mútua cooperação continuamente. Você não viu Jesus, ao habitar a consciência aqui na Terra, Jesus de Nazaré, chegando e falando o seguinte: peraí, eu vou implantar a transformação do mundo sozinho. Ele não fez isso. Ele impactou em 12 consciências primeiro. Dessas 12 consciências, só 2 conseguiram realmente permanecer. Tiago e Pedro. O resto tudo debandou. Foram para outros lugares, outras regiões, um se cometeu suicídio, não sei o quê, foi aquela confusão toda. Mas ele escolheu a dedo essas consciências. É esse aqui que eu quero. Esse vai ser meu grupo. Essa vai ser minha equipe para implantar a boa nova na Terra. Ué, ele não escolheu, não? Por que ele não escolheu super capacitados? Por que ele não trouxe 6 anjos? Vem cá, por que ele não trouxe logo 1000 anjos e transformou toda? A gente tem que começar a questionar isso tudo, como tudo funciona. Porque tudo tem que funcionar por cooperação. Se alguém chegar assim, simplesmente transformar o seu destino, não tem graça. Você quer participar da transformação. Você quer ajudar, você quer amparar. Você quer fazer parte do desenvolvimento. Essa é a essência. Então não podemos achar que um processo de desobsessão é para você se afastar, espíritos perversos serem afastados de você. Porque você não é perverso. Você é um ser maravilhoso, você não é perverso. Como é que você diz que alguém é perverso e o outro não? Como que você faz isso? Né? Por exemplo, uma vez eu fui na dentista, ela ficou chateada comigo, né? Ela me levou, eu falei brincando, né? Mas eu estava estudando um pouco sobre psicopatia, estudando bastante sobre psicopatia, um assunto que eu adoro. Eu sou fascinado pelos psicopatas. E eu estava na sala, né? Na verdade, caiu uma obturação. Não podia deixar sem a obturação. Uma emergência, né? Foi uma emergência. E a pessoa foi lá, obturou. Aí falou assim: olha, você não quer fazer uma limpeza, não? Aí ela até obturou, botou lá uma massinha de novo, nem precisou da anestesia. Você não quer fazer a limpeza, não? Eu falei: olha, não quero não. Não quero fazer a limpeza, não. Pô, é mó dor danada. Vocês maltratam a gente pra caramba. Não, que isso, você vai ver só, vai ser tranquilo, não vou te machucar, vai ser... Não, vou fazer devagar, pode deixar. Aí começou, né? Começou a fazer a limpeza, né? Porque também tem um apelo comercial, né? Muito profundo. E a pessoa tem que fazer com pressa, porque tem que entrar outro cliente. A máquina tem que continuar funcionando. Aí tô lá limpando, acertou minha gengiva, sangrou. Aí acertou, foi me arregaçando todo, né? Arrebentou com a minha boca toda. Aí quando eu estava terminando a parte de cima, ela falou assim: agora eu vou para a parte de baixo. Aí eu levantei a mão e falei assim: por favor, eu conto tudo. Eu conto tudo. O que você quer? O que você quer me perguntar? Eu conto. Que isso, cara? Você tá doendo pra caramba. Tá machucando pra caramba. Que isso, não tá machucando tanto assim. Claro que você acha que não tá. Você é psicopata. Aí ela: que isso? Porque você me chamou de psicopata? Ficou ofendido comigo. Eu falei: mas só um psicopata faria uma tarefa dessa. Se você tivesse mais 3 clientes para machucar assim, só um psicopata continua. Como é que você continua machucando as pessoas assim e achar que é natural?
Ela, poxa, que isso? Assim eu fico ofendida, que não sei o quê. Eu falei, olha só, mas você ficou ofendido ou não, eu sei que vai ser charme, porque você vai continuar me arregaçando na parte de baixo. Você não tá nem um pouco preocupada com isso. Aí ela falou assim, não, mas que isso? Por que que você pensa assim? Olha, eu vou embora daqui, você vai lembrar de que eu falei isso pra você. Todos nós somos psicopatas. Só porque você está matando, só porque você não está matando pessoas na rua, né, perseguindo, esquartejando, isso não quer dizer que você não seja psicopata. Todos nós temos algum tipo de psicopatia, algum tipo de problema, algum tipo de prisão psicológica ainda na nossa consciência. Quanto mais você querer perceber isso, melhor. Eu não conseguiria limpar o dente da próxima pessoa. Juro por Deus. Acabando de passar por isso aqui, você acha que eu limpar o dente do próximo? Eu falei, meu amigo, se vira, escova aí, joga um ácido na boca, dá seu jeito. Eu não vou limpar, não. Arruma outra aí. Porque é brabo. Por exemplo, como é que você, por exemplo, vocês sabem que há um déficit grande no Brasil de médico legista. Vocês já se imaginaram? Vamos fazer o seguinte, ó, surgiu uma emergência. Teve grandes mortes com um monte de problema. Precisamos de médico legista. Estamos convocando todo mundo aqui, ó, todo mundo aqui do grupo. Ana, Andréia, Lúcia, Helene. Todo mundo agora vai ter que ser médico legista. Você vai ter que pegar a faca, rasgar a pessoa no meio. Já o cadáver, né? Tirar os órgãos. Tô fora. Olhar a cor, pesar. Tem gente que vê sangue e desmaia. Você enfiar uma faca num cadáver e sair rasgando. Aí você pensa assim, então quer dizer que um médico ele é um psicopata? É óbvio que é. E ainda bem que existe ele como psicopata. Senão ele não conseguiria fazer esse tipo de cirurgia. Como é que ele não se abala, né? Tipo, vamos supor, ele tem que fazer 10 cirurgias, 3 cirurgias num dia. O primeiro faleceu, o segundo faleceu. E o terceiro vai dar certo. Sério? Você tem essa certeza absoluta? Você acha que ele não se impacta emocionalmente? A atividade não é humanizada. Ainda não vivemos ainda a consciência mais humanizada na Terra. As coisas são muito mecanicistas. É impressionante. Pô, aí nesse dia eu fui tirar raio-x. Parece que é o dia que eu fui para ser maltratado e machucado o dia inteiro. Fui tirar raio-x. A pessoa foi botar o filme de raio-x aqui na minha boca, né? Assim, aquele raio-x que é um canhãozinho assim, né? Focado. Aí ele foi botar, ele apertou tanto, e raspou tanto que pá! Machucou minha boca toda. Eu falei, caraca, por que essa agressividade toda, meu amigo? Eu até falei assim, você não quer que eu bote, não? Me dá aqui, me dá na minha mão que eu coloco. Porque tinha que fazer do outro lado. Não, por quê? Não, eu que tenho que colocar. Pô, irmão, você tá dando uns coices aqui, cara. Não tá dando. Mas ele acha normal. Acha totalmente natural. Né? Então, a gente tem que tomar só cuidado com isso. Porque a gente fica achando que é desencarnado. Não, é culpa do desencarnado que me influenciou. Culpa do desencarnado. Uma psicopatia que você já tem. Entendeu? Tomando cuidado com o mal que existe dentro da gente. Exato. Isso que a gente tem que a gente já cultivou, nós já cultivamos durante séculos. Séculos cultivando equívocos, formas de pensamento equivocadas, sentimentos distorcidos, né? É nesse sentido. Aí desculpa aí que a gente não avançou muito aqui, né? Mas aí a gente volta na próxima. Vamos fazer a prece. Lúcia faz a prece pra gente? Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, mais uma vez esse estudo, Senhor, essa oportunidade, Senhor. Que possamos meditar sobre tudo isso que foi dito, Senhor, que possamos estudar mais, que possamos nos esclarecer bastante sobre tudo, Senhor. Nós só temos que agradecer por tudo isso, por essa oportunidade. Muito obrigada, Jesus, graças a Deus. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para terminar o estudo da noite. Obrigada, Senhor.